Tarde, que é o professor Tiago, né? Gente, a gente está um pouquinho atrasado com relação a alguns conteúdos, então para facilitar eu vou fazer uns vídeos explicativos, tá? Sobre os capítulos que a gente falta trabalhar. Aí eu peço a vocês que vocês façam esses exercícios. O que eu vou fazer? Eu vou dar essa atividade, vou dar uma atividade, tá? Quando vocês fizerem, me mandarem, valendo um ponto. Quem fizer vai ter um pontinho adicional na nota da avaliação mensal, ok? Tá? É bom que já ajuda o pessoal que tirou uma nota baixa, né? Então vamos lá, gente. Para a gente poder fazer, dar continuidade aos nossos estudos, a gente está estudando o quê? A gente vai estudar o capítulo 4, tá? O capítulo 4 ele fala sobre as cruzadas, né? E a Terra Santa. Primeiramente, pessoal, a gente tem que discutir o que é a Terra Santa. A Terra Santa, gente, ela é a cidade de Jerusalém. Lembra quando a gente estudou os árabes e os muçulmanos, que eu falei que Jerusalém é uma cidade importante para judeus, cristãos e islâmicos, né? Então a Jerusalém é uma cidade super importante, tá? Porque ela é disputada até hoje por esses três grupos, tá? Pelos judeus, cristãos e os islâmicos, né? Que são os muçulmanos, né? Nesse contexto aí, pessoal, lá na Idade Média vai surgir um conflito, tá? Um conflito que envolve cristãos, né? No caso, liderados pelo Papa, e os muçulmanos. Por quê? Lá por volta do século XI, né, a cidade de Jerusalém ela vai ser tomada pelos turcos, pelos muçulmanos. E quando ela é tomada pelos muçulmanos, o Papa, na época, Urbano II, vai convocar todos os cristãos, tá, pessoal, a se unirem para combater o avanço dos muçulmanos. Tá? Então ele vai convocar todos os cristãos, inclusive, ele vai dar perdão de todos os pecados àqueles cristãos que fossem lutar em Jerusalém, tá? Ou seja, que fossem lutar na Terra Santa. Tá? Ou seja, que fossem, independente da sua condição social, se você fosse nobre, cavaleiro, se você fosse camponês, se você lutasse pelo cristianismo, pela religião cristã, você iria conseguir o perdão dos seus pecados. Então, na Idade Média, onde muita gente tinha medo de ir para o inferno, isso era visto como algo bacana, como algo útil, né? Como algo, por exemplo, é uma forma de você alcançar, digamos assim, a salvação. E outra, você estava limpando a Terra Santa. Por que Terra Santa? Lá em Jerusalém é a cidade onde ficou o túmulo de Jesus, o Santo Sepulcro, né? Então lá é um lugar santo. Então, para os cristãos retomar Jerusalém das mãos dos muçulmanos era importantíssimo, tá? Nesse contexto aqui, pessoal, eu vou destacar aqui, só pegar um livro aqui, alguns pontos que vão chamar a atenção, tá, pessoal? Lembrando que essas cruzadas, ela tem um nome porque os cavaleiros que na época eles utilizavam, né, nas suas armaduras uma espécie de cruz vermelha, né? E isso aí, por isso pegou esse termo cruzadas, né? Lembrando, pessoal, que os fatores que vão contribuir para que pessoas frequentem essas cruzadas, né? Principalmente no sentido religioso, vai ser o que? A obtenção do perdão dos pecados, tá? Então, ou seja, independente se você fosse nobre ou se você fosse cavaleiro, você ia poder ter o perdão dos seus pecados. E para aquela época era muito importante isso. Além disso, pessoal, outro fator importante também, que além da perdão dos pecados, é que a burguesia, o que é a burguesia? A burguesia, pessoal, são comerciantes, são pessoas que vendiam nas cidades. Então eles vendiam o quê? O que sobrava da produção, por exemplo, que era produzido no feudo, né? Alguns servos, alguns camponeses começaram a vender na cidade. Esses camponeses começaram a enriquecer, ganhar dinheiro com o comércio, né? E esse pessoal queria comercializar em outros lugares. Só para recordar que no feudo a economia era de subsistência. Então tudo que era produzido no feudo era apenas para abastecer aquele feudo. Por exemplo, João é dono de um feudo. Então tudo que era produzido aqui naquele feudo era para o João e para os seus servos. Entendeu? Não era para ser vendido. Então, com as cruzadas, a burguesia, que são os empresários, os comerciantes, os banqueiros, viram a possibilidade de estender seu comércio com outros povos, de comercializar com os árabes, de ganhar dinheiro, tá? Então as cruzadas elas tinham sentido religioso, porque se você participasse das cruzadas você estava obtendo perdão dos seus pecados, e elas também tinham objetivo econômico, porque a burguesia via uma forma de você ganhar dinheiro. Lembra que eu falei para vocês nas aulas que só o filho do nobre mais velho que ganhava a herança? Então, nesse contexto, o que vai acontecer, pessoal?
alguns cavaleiros que não receberam a herança do pai ou não viraram religiosos começaram a se dedicar às cruzadas, porque era uma forma que eles tinham de conseguir terras. Tá? Então as cruzadas foram uma forma que os cavaleiros tinham de conseguir terra, porque eles poderiam, por exemplo, conquistar algum território no meio dessas guerras, né? E esse território poderia ser o quê? Ser utilizado em seu benefício. Tá? Outra questão interessante, pessoal, as cruzadas ficaram conhecidas como Guerra Santa, né? Porque havia toda uma questão de santidade em torno de Jerusalém, né? Era uma disputa também entre duas religiões, a religião cristã, a religião islâmica, né, pessoal? Só que as cruzadas, pessoal, elas têm um sentido totalmente, digamos, ela vai ser bom porque ela vai permitir a abertura do comércio entre o Ocidente, o continente europeu, os cristãos, e o Oriente, que é o que? Os muçulmanos. Então ela vai permitir uma troca comercial entre cristãos e muçulmanos, entre árabes e europeus. Só que ela vai ser ruim porque até hoje nós temos conflitos que envolvem cristãos e muçulmanos. Tá? Até hoje, se você for a Jerusalém, tiver oportunidade ou tiver curiosidade, você vai perceber que Jerusalém está dividida, tá? Entre cristãos, muçulmanos e também judeus. Então, até hoje, o conflito que existe entre cristãos e muçulmanos se deve um pouquinho a essa Guerra Santa. Tá? Qualquer dúvida é só me perguntar, tá, pessoal? Eu vou disponibilizar daqui a pouco meu WhatsApp para você. Meu WhatsApp você já tem, né? Meu Insta, tá? Para vocês também fazerem depois perguntas, tá? Você já tem meu WhatsApp. Então, esse aqui é um resumo geralzão do capítulo 4. Depois eu vou fazer do 5, tá, pessoal? E do 6.